Olá, meus amigos do Aprova Concursos, tudo bom? Meu nome é Bruno Klippel e estarei aqui com vocês com a matéria de Direito Processual do Trabalho. Vamos rever aqui nesse nosso super intensivo os principais pontos da matéria para o seu concurso de procurador do Estado do Paraná. Então, começando com princípios, esse primeiro bloco ele vai servir para relembrar os principais pontos sobre princípios do processo do trabalho. Então, vem comigo aqui para relembrar esses pontos. Primeiro, vamos diferenciar princípio dispositivo e inquisitivo. Qual é a diferença entre esses dois princípios, dispositivo e inquisitivo? Para facilitar, nós podemos colocar o seguinte, que o princípio dispositivo também é chamado de princípio da inércia. E aí ficou mais fácil de lembrar, princípio da inércia, aquela ideia de que o processo começa por iniciativa da parte. Então, a parte, nos termos do Código de Processo Civil, dá início ao procedimento, apresenta a sua petição inicial e retira o Estado dessa sua inércia. Então, o Estado age por impulso da parte, o Estado age a partir do momento que é provocado pela parte. Essa é a ideia do princípio dispositivo. O contrário dele, ou seja, o Estado atuando de ofício por ele mesmo, sem provocação, é o princípio inquisitivo. Então, dispositivo e inquisitivo são ali situações antagônicas. Então, no dispositivo eu preciso de provocação da parte, no inquisitivo o Estado age de ofício. Então, vem aqui com essa expressão importante para as provas, para as matérias de processo, o Estado agindo de ofício. Se o Estado age de ofício é porque ele não precisa de provocação. O processo pode começar de ofício. E aqui nós temos dois pontos importantes. Destaquei para vocês esses dois dispositivos, o 878 e o 856 da CLT, que respectivamente vão falar do processo de execução e do dissídio coletivo. Vamos lá, esse primeiro aqui é o mais importante deles. O artigo 878 da CLT já foi bastante explorado pelas bancas de concurso. Vai falar do início do processo de execução de ofício. Como assim? Vamos lá, vem comigo. Digamos que você tenha ajuizado uma reclamação trabalhista, conseguido a condenação do reclamado ao pagamento de R$30 mil. Transitou em julgado essa decisão judicial. Mesmo que a parte não requeira o início do processo de execução para receber essa quantia, o artigo 878 da CLT diz que o próprio juiz vai determinar esse início. Então você, juiz do trabalho, vendo que já houve o trânsito em julgado, determina o início do processo de execução, determina a citação do devedor, do executado para o pagamento, ok? Só um único cuidado, galera, essa execução aqui é a execução definitiva. A execução que pode ser iniciada de ofício é a execução definitiva. Depois, o artigo 856 da CLT ainda traz, apesar das controvérsias, mas ainda traz aqui o dissídio coletivo sendo iniciado de ofício pelo presidente do tribunal. Isso daqui acaba sendo ainda levado em consideração pelas bancas de concurso. Dissídio coletivo que pode ser iniciado de ofício pelo presidente do tribunal. Ok, pessoal? Só para a gente fechar, regra geral, princípio dispositivo. Regra geral, o Estado tem que ser provocado para sair da sua inércia e aí atuar. Excepcionalmente, ele realiza atos de ofício. Aí nós falamos de princípio inquisitivo. Principal figura aqui dentro do processo do trabalho, o processo de execução definitivo de ofício, a execução definitiva de ofício. E as bancas ainda trazem, em virtude da redação da CLT, o dissídio coletivo de ofício. Perfeito? Voltando aqui, vamos para
o princípio da identidade física do juiz. Como eu falei, ó, como se trata de um superintensivo para a PGE do Paraná, nós vamos relembrar os principais pontos. Por isso que a aula acaba sendo um pouco mais rápida mesmo. Só que nós vamos falar de todos os pontos necessários para a sua prova da PGE. Segundo princípio, identidade física do juiz. Por que nós temos que ter cuidado com esse princípio? Ele é fácil, tranquilo. Lá em processo civil a gente estuda também essa situação e ela é a mesma dentro do processo do trabalho. Mas então por que relembrá-la? Porque nós tínhamos até 2012, alguns anos atrás, nós tínhamos aqui uma situação totalmente diferente da que nós temos hoje. Então é importante nós sabermos, conhecermos a modificação da jurisprudência do TST ao longo dos anos. Então vejam, ó, vem comigo. Nós tínhamos uma súmula 136 do TST. Tínhamos porque ela foi cancelada. Ela falava o seguinte: não se aplica o princípio da identidade física do juiz no processo do trabalho. Essa súmula, que hoje está cancelada, falava o quê? Não se aplica o princípio da identidade física do juiz no processo do trabalho. Com o cancelamento, o que nós temos hoje? Totalmente aplicável. Tomem cuidado com as questões. Hoje, cancelou a súmula 136 do TST. O princípio, ele é aplicável ao processo do trabalho. Por que eu gosto de frisar isso daqui? Porque nós estamos aqui em 2015, estamos em janeiro aqui de 2015. Essa situação perdurou até o final de 2012. Então pode ser que você pegue alguma questão do ano de 2012 e não entenda o porquê do gabarito. Porque até setembro de 2012 o princípio não se aplicava. Hoje ele é aplicável. E o que significa dizer de forma bem fácil, sintética aqui, que o princípio da identidade física do juiz é aplicável ao processo do trabalho? O que significa dizer? Significa dizer que o juiz que concluiu a audiência deve julgar. O juiz que concluiu a audiência deve julgar. Aquele juiz que produziu as provas em audiência deve sentenciar aquele processo. Ok, pessoal? Tranquilo? Tomem cuidado com essa modificação da jurisprudência do TST. E aí, voltando aqui, o que eu destaquei para vocês? O princípio da concentração dos atos processuais. Vamos dar uma limpada aqui, ó. Princípio da concentração dos atos processuais. Importante? Importantíssimo. Vamos entender por que ele é tão importante. Concentração dos atos processuais. E aqui eu destaquei um artigo para vocês, o 849, da CLT, que vai falar da audiência una. Por que esse princípio, galera, é tão importante assim? Pelo seguinte, ó, é bem normal nós ouvirmos falar que o processo do trabalho ele anda mais se comparado aos processos regidos pelo CPC, pelo processo civil. Bem como nós ouvimos dizer, pô, o processo do trabalho é bem rápido, lá o processo civil ele é devagar. Por que isso daqui, galera? Um dos aspectos, uma das razões dessa celeridade é exatamente esse princípio aqui da concentração dos atos processuais. Porque, olha o que acontece, lá no processo civil, vocês estão estudando também a parte do processo civil, do procedimento. O que acontece no processo civil? Os atos processuais, eles são bem separados. Primeiro eu realizo um ato, depois eu realizo outro ato, depois outro ato. Como assim? Eu realizo a citação, depois tem a apresentação da defesa, uma primeira audiência que é preliminar, depois a audiência de instrução, depois o juiz julga. Então vejam que os atos eles são bem separados. No processo do trabalho eles são concentrados, daí a ideia da concentração dos atos processuais. Aqui os atos processuais são bem concentrados, mas são concentrados onde, Bruno? Na audiência.
Por isso que eu coloquei esse artigo 849, que vai falar da audiência una. Os atos processuais, eles são concentrados na audiência. Como assim? Vem comigo aqui, ó. Vou colocar um quadro em branco pra gente. Vamos ver aqui. Vamos colocar um quadro em branco aqui pra gente. Ó, o que nós vamos encontrar aqui, ó? Houve a apresentação da petição inicial. Depois eu tenho a notificação. Então eu fui lá, apresentei minha petição inicial, ajuizei uma reclamação trabalhista, houve a notificação do reclamado para comparecer à audiência. Então, na notificação tem lá, compareça à audiência do dia 20 de janeiro de 2015. No dia 20 de janeiro de 2015, nós temos a audiência. Nós podemos falar com base no princípio da concentração dos atos processuais que todo o restante do procedimento do primeiro grau de jurisdição vai se dar naquela audiência. Todo o resto do processo vai se dar naquela audiência. Concentrados, todos os atos estarão concentrados naquela única audiência. Mas como assim, Bruno? Vamos lá, ó. Vem comigo de novo. Vamos colocar aqui todos os atos que serão realizados. Primeiro, vai ser feito o pregão, que é para chamar as partes. Depois, primeira tentativa de conciliação. Se não tiver acordo, eu passo para a defesa. Depois, eu passo para a produção das provas. Depois, eu tenho, ó, razões finais. Depois, eu tenho segunda tentativa de conciliação. E depois, eu tenho a sentença. Se quiser, anota isso daí, ó, pregão. Primeira tentativa de conciliação, defesa, produção das provas, razões finais, segunda tentativa de conciliação e sentença. Vejam que na audiência do dia 20 de janeiro de 2015, eu já sairei daquele ato, daquele dia, daquela audiência com a minha sentença. Inclusive, sairei intimado da sentença. Então vejam que eu concentrei todos os atos processuais naquela audiência, que pelo artigo 849 da CLT, ela deve ser una. Eu não posso fracionar as audiências. Eu não posso realizar uma audiência para conciliação, se não tiver acordo, marcar outra para instrução. Isso não deve acontecer. A audiência é una. Claro que, excepcionalmente, eu teria o fracionamento da audiência, mas, regra geral, isso não deve acontecer. Perfeito, galera? Voltando, ó, vamos lá. Princípio da oralidade. Outra justificativa aqui para o processo do trabalho ser tão rápido. Uma outra justificativa, oralidade. Grande parte dos atos processuais se faz de forma oral. Em vez de gastar um tempão escrevendo e um tempão lendo, nós vamos realizar os atos processuais de forma oral. E aí trouxe para vocês aqui algumas situações em que os atos processuais são realizados oralmente, como petição inicial, como defesa, como razões finais, como sentença. Vamos dar uma olhada aqui, inclusive destacando quais são os artigos da sua CLT, os artigos do CPC que você tem que ler, que você tem que gravar e entender. Ok, pessoal? Então, até uma dica, peguem esses dispositivos que eu coloco nos slides, dê uma parada no vídeo, ou após a aula, deem uma lida neles, destaquem, passem aquele amarelo, aquele marca-texto, porque são os dispositivos necessários para as provas. Então, vem comigo aqui, ó. Oralidade. Quais são os atos que podem ser realizados oralmente? Petição inicial, nós temos o artigo 840 da CLT. Petição inicial pode ser verbal, pode ser oral. Defesa, nós temos o artigo 847 da CLT, realizado oralmente em até 20 minutos. Então, defesa, artigo 847, realizada oralmente na audiência em até 20 minutos. Razões finais.
Artigo 850 da CLT, realizado por cada parte no prazo máximo de 10 minutos. Então, as razões finais, as alegações finais aqui, artigo 850, realizadas no prazo máximo de 10 minutos para cada parte. E aí, por fim, protesto em audiência. O que é esse protesto em audiência aqui, fazendo uma analogia? O protesto em audiência seria, lá no processo civil, o agravo retido oral. O agravo retido oral do processo civil. Vamos dar uma lembrada nisso daqui, vamos trazer para o processo do trabalho. Digamos o seguinte, galera, você esteja lá na sua audiência, esteja com as suas 3 testemunhas, o juiz ouça uma delas e indefira a oitiva das demais testemunhas. Vejam que ele estará proferindo a decisão interlocutória, negando a oitiva das demais testemunhas. Você, para evitar prejuízos, tem que demonstrar o inconformismo. Pô, peraí, por que você não vai ouvir as outras testemunhas? Elas são importantes para a demonstração do meu direito. Então eu discordo dessa sua decisão de indeferimento. Esse discordar da decisão de indeferimento da prova na audiência é, no processo do trabalho, apresentar o protesto. É como se fosse, a gente adora ver filme ali, filme americano, camarada no tribunal, protesto, protesto, protesto. Em tese é isso. O juiz profere uma decisão na audiência e você demonstra o inconformismo através do protesto. Claro que a audiência trabalhista, você não vai ver ninguém falando protesto, 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 igual filme. Não. Vejo que o advogado vai falar ou a parte, ou protesto, discordo, e o juiz vai colocar na ata de audiência essa informação. As testemunhas foram indeferidas, mas a parte protestou, a parte discordou da decisão. Esse protesto, pelo exemplo dado aqui, ele é oralmente. Vejo que não preciso fundamentar. Eu simplesmente falo, ó, protesto, discordo, e isso vai para a ata de audiência. Perfeito, galera? Tranquilo? Voltando aqui, ó, vamos para irrecorribilidade imediata das interlocutórias. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Aí eu quero que você marque, que você destaque o artigo 893, parágrafo 1º da CLT, 893, parágrafo 1º da CLT. Olha o que acontece no processo do trabalho. Digamos o seguinte, que eu tenha apresentado uma petição inicial requerendo aqui reintegração liminar. Requerir reintegração liminar. Perfeito. O juiz foi lá proferir uma decisão interlocutória, negando, falando, ó, não, você não demonstrou os requisitos para a reintegração liminar. Então, nego, indefiro a sua reintegração liminar. Se fosse no processo civil, o que você faria? Você faria a interposição de um recurso de agravo, provavelmente agravo de instrumento. Só que aqui no processo do trabalho você não vai poder interpor recurso, porque a regra que nós estamos vendo é da irrecorribilidade imediata. Por mais descontente que você seja, você não vai interpor recurso de imediato. Olha o que você vai fazer. Você vai aguardar ser proferida a sentença. Se a sentença for desfavorável aos seus interesses, aí sim, da sentença você vai interpor um recurso. Da sentença você vai interpor o recurso. Então, vejam que de imediato você não interpõe recurso, mas você pode interpor recurso depois, quando for proferida a decisão final, que no nosso exemplo é a sentença. Essa daqui é a regra que nós temos no artigo 893, parágrafo 1º. Então, eu não recorro de imediato, aguardo ser proferida uma decisão final, que é a sentença, e dessa sentença interponho recurso. Tem exceção? Tem. Vamos lá, ó. Artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Ele fala o quê? Em reconhecimento da incompetência
absoluta da Justiça do Trabalho. Então, ele vai falar do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Se o juiz do trabalho proferir uma decisão interlocutória reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho e mandando para outra justiça, aí sim cabe recurso. Então, se o juiz reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e manda o processo para outra justiça, para a Justiça Comum, por exemplo, aí sim cabe recurso. Depois, súmula 214, súmula 214 do TST, que vai trazer algumas situações importantes. Eu vou destacar uma aqui para vocês, que é a linha C. Então, a linha C da súmula 214 do TST é a mais importante para os concursos. Qual é essa situação? Vem aqui, reconhecimento da incompetência relativa com remessa dos autos para vara do trabalho de outro TRT. Então, incompetência relativa, reconhecimento da incompetência relativa territorial com remessa dos autos para a vara do trabalho de outro TRT. De outro TRT. Vamos amarelar aqui, Olha o que acontece, galera. Ajuizamos uma ação lá em Vitória, Espírito Santo, minha cidade. Vitória, Espírito Santo, que é TRT 17ª região. Foi apresentada a exceção de incompetência, o juiz julgou procedente e mandou para São Paulo, TRT 2ª região. Mandou os autos para a vara do trabalho vinculada a outro TRT? Sim, porque mandou de Vitória, TRT 17ª, para São Paulo, TRT 2ª região. Então, nos termos da súmula 214, a linha C, cabe recurso. Se tivesse mandado para uma vara do trabalho do mesmo TRT, não caberia recurso. Geralmente, quando você manda para uma vara dentro do mesmo estado, para aqueles estados que tem um TRT, não cabe recurso. Se eu mando de uma cidade para outra cidade dentro do mesmo estado, vinculado ao mesmo TRT, não vai caber recurso. Ok? Voltando, o que nós temos aqui? Vamos lembrar aqui do princípio da conciliação. Princípio da conciliação. Vamos lembrar aqui primeiro os momentos obrigatórios de conciliação. O que vocês vão anotar? Artigo 846 e 850 da CLT. Artigo 846 e 850 da CLT. Quais são os dois momentos obrigatórios de conciliação? Vou até utilizar um desenho que nós já fizemos aqui, Vem comigo, vamos achar esse daqui, Quais são os dois momentos obrigatórios, galera? Vamos destacar aqui para vocês. Eu tinha colocado primeira tentativa de conciliação, segunda tentativa de conciliação aqui, Esses são os momentos obrigatórios. Artigo 846 da CLT e artigo 850 da CLT. Vamos lá, No início da audiência e após as razões finais. No início da audiência e após as razões finais. Esses são os momentos obrigatórios de conciliação. No início da audiência e após as razões finais. Vamos voltar, Homologação de acordo. Cuidado com essa súmula aqui. Destaquem essa súmula. O juiz não é obrigado a homologar acordo. O juiz não está obrigado a homologar acordo. Homologou acordo, a parte pode recorrer? Não. Homologou acordo, a parte não pode recorrer.
Quem vai poder recorrer daquele acordo é a União, se entender que há violação a direito seu no recebimento de crédito previdenciário. Então, homologou acordo, regra geral, a parte não pode recorrer. Olha no 831 da CLT, quem pode recorrer? A União, em virtude das contribuições previdenciárias. A parte não pode recorrer, galera, mas ela pode fazer o seguinte, ela pode ajuizar a ação rescisória, nos termos da súmula 259 do TST. A parte não pode recorrer da sentença que homologou o acordo, mas ela pode ajuizar a ação rescisória. Por exemplo, se ela tiver sido enganada, se ela tiver sido pressionada, chantageada a realizar aquele acordo. Então, ela não pode recorrer, mas ela pode ajuizar a ação rescisória no prazo dessa ação, que é o prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Então, a parte não recorre, só a União que recorre, mas a parte pode ajuizar a ação rescisória se encontrar ali uma das situações para essa ação que consta lá no artigo 485 do CPC. Vai ser estudado depois com calma. Artigo 485 do CPC. Perfeito? Qual é o próximo princípio nosso aqui? Princípio do jus postulandi. Princípio do jus postulandi, artigo 791 da CLT. Então, nós temos aqui o 791 da CLT e nós temos uma súmula importante, que é a súmula 425 do TST. Olha o que acontece, galera. No processo do trabalho, não há necessidade, regra geral, de advogado. Posso ajuizar a ação trabalhista, posso responder à ação trabalhista sem necessidade de advogado. O que nós precisamos para concurso? Nós temos que saber as exceções a essa regra. Nós temos que saber quais são as hipóteses em que o advogado ele é obrigatório. Essas hipóteses têm que estar decoradas, porque elas constam nessa súmula 425 e vivem sendo cobradas. Vamos anotar aqui. Quais são as situações da súmula 425 do TST em que há necessidade de advogado? Vamos lá, ó. Súmula 425 do TST. Eu preciso de advogado para quê? Vamos lá. Primeiro, para impetrar mandado de segurança. Isso tem que estar anotado, galera. Para impetrar mandado de segurança. Depois, ajuizar a ação rescisória. Depois, para ajuizar a ação cautelar. E depois, para interpor recursos para o TST. Preciso de advogado nessas 4 situações: mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar, recursos para o TST. Grava isso porque vive caindo. Ok, vamos voltar, vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Princípio da proteção. O que diz o princípio da proteção? Primeiro, ó, as custas são pagas ao final. Não existem custas prévias. Ninguém tem que pagar para ajuizar a ação trabalhista. As custas são pagas ao final. Depois, ó, há uma diferença aqui no tratamento dado às partes quando elas faltam à audiência. Decora, memoriza, grava o artigo 844 da CLT. O que acontece quando é o reclamante que falta? O que acontece quando é o reclamado, o réu? Quando o reclamante falta, arquivamento, extingue o processo sem resolução do mérito. Quando é o reclamado, revelia nele. Então, um tratamento bem diferente aqui. Quando o reclamante falta, é arquivamento. Quando é o reclamado, é revelia. Honorários periciais prévios, galera. O que nós vamos lembrar aqui? Honorários periciais prévios são ilegais. Eu tenho ilegalidade. Não podem ser cobrados honorários periciais prévios. Por que não podem ser cobrados honorários periciais prévios? Porque as custas são pagas somente ao final.
E para fechar esse princípio da proteção, nós temos a questão do recurso. O que eu anotei aqui para vocês? Vem, recurso por simples petição. Simples petição significa o quê? Sem fundamentação. Sem fundamentação. Simples petição é sem fundamentação. Na parte de recurso a gente vai detalhar mais isso daqui para vocês. Efeito apenas devolutivo e depósito recursal. Efeito devolutivo, depósito recursal, nós vamos estudar depois aqui. O mais importante agora é que o recurso trabalhista ele é interposto por simples petição, sem fundamentação. Basta demonstrar que você está descontente com a decisão, que você discorda da decisão. Ok, galera? Aqui nós reunimos os principais pontos aqui de princípios do processo do trabalho. Daqui a pouquinho nós voltamos.